Hi, hello girls and boys. Today we're gonna talk about simple past and past continuous. Essa imagem que vocês estão vendo aí faz parte da historinha que já já vocês vão entender. Past continuous or past progressive is the same, and it means that an action was still in progress. Então, alguma ação estava ainda em progresso no passado, ok? Olhem essa timeline: past, present and future. Someone was chasing her. Então, someone was, alguma coisa estava acontecendo. Em algum momento do passado, nós não sabemos o qual. Então, vocês estão vendo ali que ele tem um período de tempo. Estava acontecendo, era in progress. Por isso que tem que usar o was e were e o verbo com ing. No caso, chase, ele termina com e, tirou o e e colocou ing, tá? O past continuous, ele é um background event. Então, ele fala de alguma coisa que estava acontecendo lá no passado. Ele faz essa volta. Então, olha. On a cold, dark night, Elisa was working late at the office. Então, naquele momento do passado, ela estava trabalhando. Mas aí você tem o passado simples, que é uma ação que completou, que aconteceu algumas vezes, ou aconteceu algumas vezes. Então, completou, passado simples, o verbo da segunda coluna. She quickly ran. She quickly ran. Ela correu rapidamente. Então, o verbo no passado da segunda coluna. Não esqueçam disso. E vocês devem observar que às vezes o verbo muda ou não muda. Nós estamos falando dos verbos regulares ou dos verbos irregulares. Na nossa timeline, mostra que você pode usar o past continuous com o simple past. Nós já falamos sobre isso. O past continuous é aquela ação que estava mais longa, que estava acontecendo. E o simple past é aquela que curta, que interrompeu o que estava acontecendo. Então, você vai sempre colocar o while antes dessa ação mais longa, que estava em progresso, né? Então, o que estava acontecendo, você vai colocar o while na frente, que é enquanto. Então, se você observar o exemplo, as she was leaving her office, quando ela estava ali saindo do escritório, she realized the streets were now empty. Ela percebeu que as ruas estavam vazias. Então, olha, enquanto ela estava saindo, esse momento que estava em progress, ela estava saindo, ela percebeu, bem rápido ela percebeu, é uma ação short. Ela percebeu que as ruas estavam vazias. Então, usou as duas coisas. Poderíamos ter colocado ali no meio a palavra while. Por quê? Porque enquanto ela estava saindo, algo também aconteceu. Então, poderia ter colocado assim, ó. While she was walking back home, enquanto ela estava caminhando para casa, olha lá, um período mais longo. While she was walking, she heard some footsteps. Ela percebeu, ela escutou alguns passos. Por isso que lá no começo do vídeo aparecia aquele black shoes, era o dela. Só que o sapato dela estava com problema, por isso que ela ouvia o próprio salto batendo, ela achava que tinha alguém perto dela, correndo atrás dela, mas não era. Então, past continuous. Past continuous. Você pode usar as duas situações juntas. Por exemplo, I was studying while you were working. As duas coisas estavam acontecendo. Olha lá. I was walking home and someone was following me. Você pode colocar as duas frases juntas, não tem problema. O que precisa é fazer sentido, né, gente? Não dá para colocar uma coisa que estava acontecendo sem fazer sentido. Então, I was walking e someone was following me. No problem. E as duas ações eram em progresso, estavam em progresso. Elas são longas, por isso que tem que colocar o ing. Past continuous, ok? Então, cuidado para não confundir quando usar um e quando usar o outro, ok? Nós vamos dar uma passada aqui um pouco mais, que ele mostra aqui, então, um resumo de como formar, então, esse tempo verbal. Olhem lá, sujeito, subject, was e were e o verbo com ing. Essa é a situação em progresso, que estava acontecendo. Exemplo, Elisa was working late. Questions or negatives, você também pode fazer, inverte a posição. Was, por exemplo,
ou were, pessoa e verbo. Was Elisa working? How was Elisa working? When was Elisa working? Então você pode colocar os pronomes interrogativos ali na frente, naturalmente, como você já aprendeu. E a resposta, se for curta, yes, she was, no, she wasn't. E aquela última, why was she working, tem que ser uma resposta completa, né, pessoal? Então, cuidado, então, podemos usar while, when, enquanto e quando. Então, while she was walking back, she heard. Enquanto ela estava voltando, ela ouviu. When Melissa was hiding, olha lá, when Melissa was hiding, the footsteps stopped. Então, você vai sempre usar as duas ações. Ou, claro, que podem ser as duas juntas, como nós também já falamos, né? As duas no passado simples ou as duas no past continuous, ok? Então, pessoal, I want you to study a lot and don't forget to do your homework, study for the test. We have a test this week, so pay attention. And if you have any question, please let me know. Okay, see you soon in the next class. Bye!